Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de julho de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1994. Tem 6 páginas, 52 logias e 17 máximos. Eu recomendo ver o detalhismo, a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é consciencialidade assexuada, dentro da extrafisicologia. Agora, definição. A consciencialidade assexuada é a condição da consciência extrafísica, ou consciex, quando já liberta das injunções instintuais dos gêneros da consciencialidade intrafísica do homem, androssoma, e da mulher, ginossoma. A autopensenização sobrepairando os ginopensenes ou andopensenes. A condição da sexualidade instintual inevitável na evolução da consciência intrafísica. A necessidade biológica da maternidade e da paternidade. A prevaricação instintiva do ser humano quando ainda primata. As perversões sexuais de múltiplas naturezas. A antissomática como indício da regressão consciencial. O cumprimento dos deveres sexuais da consciência lúcida no contexto do holopensene da dupla evolutiva na Terra. E por aí vai. Agora, outros na parafatologia. A extrafisicalidade assexuada. A vida extrafísica avançada, sem fome, sem sede, sem sono e sem sexo. A desnecessidade da sexualidade extrafísica em função da inexistência da reprodução de consciências. A individualização sem reprodução. A eliminação dos gêneros animais ou humanos. O fato de a consciência em si não ter sexo. As comunex evoluídas sem sexo. Os sentimentos elevados, sublimados naturalmente pela megafraternidade, anticonflitiva e despreocupante. O paravisual sexuado das consciências evoluídas. O paravisual de macho ou de fêmea tornado obsoleto. A supressão evolutiva primeiro da sexualidade, o apetite sexual. E depois da somaticidade, aqui está faltando um CI, ou afetividade reprodutiva. Agora, depois nós temos, na argumentologia, tem as consequências, com 12 categorias de consequências, efeitos ou derivações evoluídas, em geral, da condição da consciencialidade assexuada. Nas eliminações, nós temos 50 eliminações de condições conscienciais da consciência evoluída, assexuada, envolvendo a sexomatologia. Na remissologia, destacamos entre os 15 o processo da Agendex da UFIEX, alcova blindada, antimaternidade sadia, bestialidade e semiconsciencialidade. Frase enfática. A cognição do estado da consciencialidade assexuada expande o autodiscernimento da consciência lúcida disposta hoje a priorizar a libertação dos auto-instintos sexuais multimilenários. Como encara você a condição da consciencialidade assexuada? Tal assunto transcendente é confortável ou desconfortável para você? É muito sério pensar nisso aí. Esse processo do conforto da pessoa perante o tema. Ele te constrange, ele te incomoda? Isso é muito sério. Tem muita gente que se incomoda com isso. Agora as questões aqui. De que maneira devo agir com o marido com tolerância zero? Ele não atura falar em conscienciologia, apesar de já ter feito o CIP. Não admite que eu assista às tertúlias, está sempre pronto a citar as falhas de todas as pessoas. O marido que proíbe a pessoa de ver um programa qualquer, que não tem nada que está fazendo mal, ele é um cérebro doméstico. Então, ele é um algoz que você tem.
Ele bate em você, aí é o caso de perguntar. Em 2009, após um AVC isquêmico, se tornou mais intolerante e orgulhoso. De que forma posso ajudá-lo? A convivência está muito complicada. Estamos juntos há 16 anos. Ele tem 65 anos de idade e se permite falar tudo o que pensa. Fala também tudo o que pensa. Você, como é que é? Como é que fica, não é isso? Agora, ele já está na terceira idade. Se de ver como é que está na terceira idade, às vezes já está começando com aquilo que nós chamamos de gagaísmo, senescência, senilidade. Tudo isso. É uma pena, porque todo mundo está vivendo 100 anos, ele está ainda nos 2/3 da vida. Outro, meu pai deu a empresa familiar para 2 filhos, apenas sendo que ele tem 9. Quer dizer, deve ser um dos filhos, então, né? As brigas e conflitos já se estendem por muitos anos. Tenho plena consciência da multidimensionalidade e não sei se devo ir à justiça para provar que meu pai está errado. Ele tem 91 anos e minha mãe 86. Eles já estão na 4ª idade. Eles não querem entender e vivem aflitos e os filhos revoltados. Sou a filha mais jovem, junto com minha irmã mais velha, tomamos a frente para levar ao juiz e acabar com tudo isso. Sei que tenho livre-arbítrio, mas gostaria de sua explicação se devo ou não seguir em frente. Olha, às vezes um advogado ou um juiz é o verdadeiro consciência terapeuta que a família precisa. Então pensa nisso. É o processo de consciência terapia. Até um certo ponto. A paradireitologia pode servir de consciência terapia. Você está entendendo, né? O que estou falando? Qual a opinião do senhor a respeito da teoria do inconsciente tão falada na psicologia? De que forma a conscienciologia define isso? Nós definimos pela holosfera e o holopensene, que cria a holobiografia da pessoa, que é baseada na paragenética. E existe aquilo que a gente chama de domínio acásico, que é mais ou menos também aquele negócio do orientalismo. Então, o processo nosso, inconsciente, subconsciente, essa coisa toda, depende do holopensene da pessoa, a holosfera dela. Isso aqui é muito mais importante que qualquer outra coisa. E outra coisa, isso vem do passado. Uma outra coisa, inconsciente, por exemplo, coletivo do Jung, é justamente o domínio acásio, com o processo da paragenética, e holopensene, aquele negócio. Como é que é aquele holopensene que você já tem? Tem um nome, forma. Então a pessoa tem que começar a pensar na forma. Outro, observe nas relações que quando a pessoa está muito apaixonada pela outra, a outra tende a ficar mais fria, não se importando tanto quanto a outra, e quando acontece o contrário, a quem mais estava apaixonado tende a ter as mesmas reações que a outra. Realmente há essa diferença entre os casais? Aí é o problema dos altos e baixos do processo emocional, né? É o comocionalismo, às vezes, excessivo. Tudo tem sua razão. As piores coisas que tem são as paixonites agudas. Essas que são as bravas. É coisa de comédia, de sitcom. Mas, às vezes, pode virar uma tragicomédia. Da sitcom, que é a comédia de situação, pode caminhar para uma tragédia. Terminei um relacionamento, porém sempre tenho a tendência de pensar na pessoa, mesmo não querendo. Faz diferentes tarefas e mesmo forçando não pensar, de alguma forma volta novamente a sensação energética da pessoa. Pode estar havendo alguma espécie de telepatia? Sim. Agora, eu recomendo a você, na minha condição de cara na 4ª idade, que você procure a nova bela adormecida do bosque. Ele é um homem. Né? Porque assim você esquece a outra. Aí depois você pode ver aquele livro do Donato, daquele povo todo lá, a outra, que eles fizeram um livro que a inglesa copiou de uma brasileira, e tudo baseado nisso, a sombra da outra. De modo que aqui você tem que ver isso, em vez da sombra você vai pôr a luz sobre a outra luz. Então coloca uma estrela sobre a lanterna. A lanterna é essa que ele separou. E põe uma estrela no lugar. Sempre ajuda, né? Falando assim para duplista,
a gente tem que usar a arte, não tem saída. É o jeito do povo entender mais depressa. Né? Professor Valdo, aqui no ar. O senhor podia... Pode falar. Aqui na questionologia, Sim. a última pergunta. O senhor Tal podia dizer... assunto transcendente é confortável ou desconfortável para você? Eu tenho experiência disso, Tânia, porque eu ministrei um curso sobre sexosomática durante 15 anos. Então, havia determinados assuntos que as mulheres não gostavam e outros assuntos que os homens não gostavam. E eles eram separados, mas mesmo assim tinha gente que dava conta. Entende? Uma coisa muito engraçada, que houve um cara uma vez que reclamou de mim porque eu comecei a desancar com o processo da deferentectomia. Tá. Sabe o que era? Tá. E ele achou ruim. Você está entendendo? Aí eu viro para ele e falei assim, você já é? Eu falei assim, não, mas eu vou fazer. Então. Tá. E ele estava achando ruim eu explicitar a situação, mostrar conveniências e inconveniências. Então eu viro para ele e falei assim, você é promíscuo? Que a pessoa, quando quer fazer a deferentectomia, é porque ele quer arranjar uma opção de mulheres. Então ele quer fazer aquilo que um amigo nosso lá de Goiás falava, a prostituição particular. Que isso é terrível, né? Em vez de ser a prostituição pública, é a prostituição particular. Então ele cria aquilo que antigamente na literatura eles falavam, o serralho pessoal. Sabe o que é serralho? Isso é o quê? É o harém. O harém particular. Serralho. E outra coisa, da nova safra. Cada ano tem uma safra. Está entendendo? Isso é terrível, né? Agora, isso tudo é linguagem lá de Goiás, hein? Estado de Goiás. Serralho. Agora, o serralho era o harém, né? Escolhido da nova safra. Entende? Obrigada. Bom, na parapatologia, a sexta linha, o paravisual assexuado das consciências evoluídas. Como que é paravisual assexuado das consciências como é esse evoluídas. paravisual? Ele não mostra sexo? O paravisual que você olha, você não vai saber o que é, se é homem ou se é mulher, como é que é. Às vezes tem isso. Entende? Conforme o tipo, fica difícil. Aqui mesmo, na parte física, às vezes é difícil. Uma mulher, por exemplo, que não tem muita peitaria, se ela tiver com cabelo curto, aquela coisa toda, tipo machona, você às vezes não sabe se é homem ou se é mulher. Mas nessas... Ainda mais se tiver ombros largos, do jeito que ela está falando. Nas comuneques aí, mais avançadas, que são assexuadas, eles têm essa fisionomia assexual. Mas agora, extrafisicamente, vem aquele processo que é o anjo. O anjo tem vários nomes. Serafim, você está entendendo? Era tudo um negócio assexuado. Então, por exemplo, determinados anjos, eles faziam, ele tem umbigo, então por isso tem o umbigo dos anjos. Agora, como é que fica? A questão do sexo dos anjos talvez seja por Pois isso. é por causa do sexo dos anjos, o umbigo dos anjos. Como é que fica? E o serafim? Como é que fica? A potestade celeste. Se você for olhar, não pode ter. Então, por exemplo, isso que ele chama de Deus também assexuado. Se ele for macho, está esquisito, não tem justiça. Se for fêmea, é idem, também não tem justiça. O que é? Tem que ser tudo. Quer dizer que aqueles bobocas, eles discutiram sobre o sexo dos anjos e não tinha sexo. Pois é. Agora, outra coisa também séria. Outra coisa séria é o seguinte, não adianta falar que ele é bi. Ele não é bi. Ele é não é bissexual, é assexuado. Então a coisa muda. Agora, João, eu estava procurando você para te falar que esse verbete tem como eu falo para você lá, o nome que eu dou é chamativo. É um conceito, uma listagem, alguma coisa que seja chamativo. Esse aí é o seguinte, página 13, número 40. Esse é o chamativo para você. Eu quero que você agora comece a estudar isso, porque esse aí você ainda não entrou. Eu quero que você distinga e dê o diagnóstico do chamativo nos próximos verbetes. Vê se entende isso. Por que é?
Eu já perguntei, o Pedro já achou que é. É chamativo, requebro. Porque, ó, ninguém fala muito nisso, no entanto, é uma coisa... O requebro... Qual é o requebro mais sério que tem na vida moderna, dos últimos séculos? Tem um. Marilyn Monroe. Olha, certo, ela fazia de propósito, porque nos Estados Unidos eles evitam o requebro. E a Marilyn Monroe, em certos filmes, ela queria mostrar o negócio, então ela ia. Outra coisa, o requebro é clássico das escolas de samba do Rio de Janeiro. Não é de São Paulo, não, é do Rio. Outra coisa, veja que bela, tão cheia de graça, que não sei, aqui deu requebro. É a Garota de Ipanema, lá perto de casa, onde eu morava nessa ocasião, lá com o Vinícius, aquele negócio todo. É o balanço, o doce balanço, igual o mar, é o requebro. Agora, o processo todo é o problema do esquiático. Esquiático não é a pessoa que desliza no esqui, não, presta atenção, tá certo? Vamos entender bem isso. Não, é o para-choque lateral. A Carmen Miranda, até para ter mais requebro, botava uma sandália com um salto maior do que o outro. Outra é uma das técnicas que tem. Uma coisa é colocar uma perna menor do que a outra. Aí a pessoa requebra. Homem e mulher, não tem saída. Agora, ó, os homossexuais, quando querem apresentar muito, eles requebram. E nem sempre fica muito elegante, não. Depende como é que é, porque é preciso de ter equipamento. O problema todo é o processo do equipamento sedutor. Sem isso, não vai, nada funciona. Paulo, você falou da Marilyn, esses dias inauguraram uma estátua dela bem alta. Foi, bacana, aquela que... Lá do filme, está tudo certo. Aquilo aconteceu praticamente até sem eles quererem. É o tal negócio que eu estou falando aqui, chamativo. Entendeu? Existe aqueles processos chamativos mais sérios. Foi a melhor cena, que fixou a vida dela. E realmente está simpático o processo de segurar a saia. Agora, ó, foi baseado nisso que a rainha Elizabeth, que é aquela lá que eu não posso falar, porque senão vocês acham ruim, eu fui escrever um negócio que era a rainha Elizabeth, isso foi que eu escrevi lá, às vezes cortado, que é o seguinte, que ela como é que é aquela imagem que todas as meninas adoram, da loura, como é que ela chama? Então, ela seria a Macróbia. Eles acharam ruim porque eu falei isso. Agora, veja, essa nossa, vamos dizer, a Macróbia, ela, para ficar ao contrário da Monroe, o que ela faz? Não sei se vocês sabem. As saias que a rainha Elizabeth usa tem um fio de chumbo pesado que não deixa o vento suspender. Então ela pode andar em qualquer lugar, não precisa segurar a saia, porque não tem jeito de suspender. Aquilo é igual a armadura, sabe? A ponta é de chumbo. Vocês sabiam disso? Eu não estou brincando, não, estou baseado em fatos. É só pesquisar que vocês vão ver. Professor Então toda aquela saia que ela usa não levanta o vento, não tem jeito. Agora, já tentaram fazer isso com o cabelo, mas não deu certo, né? Você já viu de vez em quando como é que fica o cabelo? E torra a pessoa que está toda arrumada, inclusive o Papa, quando tem cabelo. Cria problema. Professor, sim. Aqui na questão do requebro, existe também a expressão amorosa dos olhos e da voz. Estaria incluso qual nisso? Que é? Não, o senhor está falando da questão do requebro, né? Sim. E aí eu estava olhando aqui no dicionário, que fala expressão amorosa dos olhos, da voz e do corpo. Então, seria também dos olhos e da voz? Depende, não, mas isso aí é secundário, todo mundo tem. Outra coisa, o sexo tem relação direta com o processo da garganta e com o laringe chakra. Todo mundo também sabe disso. Entende? Então, isso aí é sério. É aquilo que eu falo sobre o negócio do bidê e a garganta.
Uma coisa tem relação com a outra. Então, a coisa agora, o requebro já é uma coisa assim, de maior finesse dentro da apreciação técnica. Mas, do ponto de vista de execução, é uma coisa popular e às vezes até chula. Se o requebro é excessivo, é prostituído, né? Negativo. Quanto ao curso de sexossomática, eu tenho uma dúvida. Quando o senhor fazia para homem e para mulher, qual era o assunto que acabava pegando para os dois? Havia uma série deles. Agora, o que criava mais problema era aborto na ocasião. Aborto é o negócio mais controvertido que tem. De tudo aí. Muito sério. Agora, outros que era sempre controvertido é o processo da pílula, problema de você confiar ou não, como viver, etc., como usar, nem todo mundo pode. Então, a gente tinha que explicar isso toda vez. Agora, o aborto era o tema mais controvertido, todos os anos que eu trabalhei, até fora do Brasil. E a antimaternidade também pegava para os homens, de alguma maneira? Antimaternidade, em parte, porque muita gente nem nunca tinha entendido isso, eles ficavam só, sem pensar, nunca aquilo passou na cabeça de certas mulheres. Entende? Hoje não. A antimaternidade hoje já tem instituições dedicadas ao processo, já não é mais assim, né? Já não se faz mais esses temas sexuais como antigamente. Tudo hoje mudou, né? É diferente. Fala mais alto, sempre ajuda. Os sentimentos, naquela linha da parapatologia, Sim. os sentimentos elevados, sublimados naturalmente pela mega fraternidade anticonflitiva e despreocupante. Queria que o senhor explicasse um pouco mais como se dá essa sublimação a nível de... O problema todo é o seguinte, elevado. o que é os sentimentos elevados que nós chamamos? Eu gosto de comparar para a pessoa entender. Por exemplo, aquela americana que arranja um rapaz, flerta com ele, e eles têm lá as relações dele num fim de semana. Na segunda-feira, se ela encontrar com o rapaz, nem olha para o rapaz mais. Então, isso é chamado de emoção, de fim de semana. Isso é uma prostituição light. Agora, o que é o sentimento elevado? É aquela pessoa que arranja uma dupla ou a duplista ou qualquer coisa nesse sentido, mas uma coisa que ela se dedica, ela vai viver junto, a coisa observando e objetivando a evolução. Então a coisa muda tudo de figura. Esse é o sentimento elevado. Agora, ele chega num ponto que ele é sublime. A pessoa se sacrifica, se dedica, tem abnegação pela outra. Isso aí muda tudo. O sexo, então, ele começa a desaparecer aí. Entende? O desaparecimento do sexo quase sempre aparece pelo auto-sacrifício, pela abnegação e a sublimação técnica, oficial, cosmoética, titular, legítima, autêntica, sincera, transparente. Então tudo muda. Poderia ser substituído pela abnegação, né? É. Professor, ainda na frase enfática, o senhor coloca assim, a cognição do estado da consciencialidade assexuada, tem o restante, né? Eu queria entender como se consegue essa cognição da consciencialidade assexuada. É através de um verbete igual esse. Ó. Pode ser que tenha gente aqui que nunca pensou nesse nível. Nunca pensou que aquilo que está lá na listagem, lá, ó, semiconsciex, que ela já começa a ficar sexuada. Agora, se é uma consciex extrafisicamente, aí o negócio é maior ainda. Pois é, extrafisicamente. Assim, a pergunta é o seguinte, como o senhor fez um livro, o senhor deu curso sobre sexologia, e então a consim, intrafisicamente, ela tem que esgotar todas as possibilidades do sexo, que ela depois ela vai exonerar tudo ela já isso. esgotou. Todo mundo que já chegou aqui já fez de tudo errado e certo.
Então o processo agora é cortar o errado e ficar com o certo. A maioria aqui já foi prostitutos e prostitutas, só para você ter uma ideia. Sim. Atualmente não são tanto mais. A verdade é essa. Professor, Porque então, nós temos a Estado- prostituição apenas tácita. Presta atenção. E outra coisa, essa prostituição pode ser com clientes intrafísicos e clientes extrafísicos. Os extrafísicos são chamados súcubos e íncubos. Os intrafísicos são os boazudos e as boazudas em torno. Isso é que é a realidade. Ah, então, é isso que Sexo, eu a queria gente entender tem essa que ter questão muita de transparência, zerar toda a possibilidade Não, da e outra sexualidade, não só O feminina como ideal é quando masculina. você chegar nessa dimensão e você dominar totalmente o sexo. Isso não interessar mais para você. Mas ele Você aí já domina está só... sendo consciente antes de ser. Professor, então, a consex que chega nesse nível, ela domina pela cognição. Tudo não é isso? pela cognição. Todo o domínio da consciência sobre si mesma, antes de mais nada, é pelo autoconhecimento. Autoconhecimento que impõe, através da vontade, ela se impõe uma postura, uma conduta, que é a paraetologia grande, é o comportamento avançado. Entendi, professor. Professor, seguindo essa Outra coisa. ideia, Obrigada. Eu tinha um professor que estudou muitas coisas de medicina, ele era de medicina. E ele, então, uma vez chegou e falou assim, olha, eu tenho muito receio daquele sacerdote. Eu falei assim, mas por quê? Ele já dominou o sexo. Aquele cara não tem sexo, ele não liga para sexo, realmente ele está fora de sexo. Um homem que dominou o sexo e que ele continua homem, isso é um perigo. Eu tenho a receio desse homem, que ele é capaz de tudo. Quer dizer, ele é capaz de tudo aí no caso que eu estava falando, do ponto de vista de poder. De manipular, né? Também. Não, né? de tudo. Tudo, né? Entendeu? Mesmo sem manipular, ele é capaz de tudo, porque ele vai pensar com lucidez, ele vai sobrepairar o processo. Em parte, ele tinha sua razão. Agora, o que eu falei com ele, a hora que ele tocou para mim, eu falei assim, só tem um porém, que eu não estou de acordo. Por que ele continua sacerdote? Se ele tem tanta cabeça, por que é que ele perde tempo com essa malandragem religiosa? Que você quer maior malandragem do que um sacerdote religioso? Um sacerdote aí? Um líder religioso? Isso é um malandro, mais do que qualquer carioca. Ele domina Eu falava isso e lá no exerce Rio. o papel Eles do perguntavam para mim assim, quem é que é o maior malandro? Quer dizer, eu falei assim, Dom Helder Câmara, na ocasião. Aí eu falei, então é por isso que eles falam que a caverna do diabo é dele. Sabe, a caverna do diabo era uma boate que fizeram lá na entrada da Barra. E eles falaram que aquilo dava dinheiro para o Dom Helder, para fazer assistência dele, que depois ele criou aquele bairro lá, ou aquela construção. A Cidade de Deus. Agora lá era tinha vários nomes a boate, mas era chamada a Caverna do Diabo, uma coisa desse, sabe? Logo na entrada, você descia a serra, era do lado esquerdo. Eles falaram que ele era sócio indireto. Agora, ó, eu que havia contribuição do negócio, havia sim. Eu conversei com gente que era de lá. Porque aquilo me atraiu, né? Eu fui dar uma hora e fui perguntar para os caras como é que era. Vem cá, vocês realmente, vocês contribuem para as coisas? Não, o homem vai construir um negócio, tem o Banco da Providência, tem a Cidade de Deus, tem não sei o que é. Então a gente está contribuindo. Nós aqui precisamos de assistência. Isso foi lá no negócio, tudo isso no Rio. Isso é década de 60, 70. Dom Helder está no Rio, nessa ocasião. Hoje ele é um grandão da igreja. Para mim, ele vai acabar sendo santo. E outra coisa, era terrível isso aí. Como bispo, ele era terrível. O modo dele, o jeito de falar, as coisas. Mas muito hábil, muito habilidoso, muito político. Entende? Professor, então, assim como
os amparadores MOR têm que ter já esse conhecimento. Os assediadores também maiores, eles já chegaram a esse nível também, né? Para dominar essa... Não, eles vão chegar lá, né? Pouco a pouco eles chegam, né? Uau. O problema é a cosmoética nisso tudo. Colocar a cosmoética no sexo. Página 12, consequências, número 3. É a depuraciologia. Eu gostaria de O saber... período intermissivo prolongado, sem ressomas, depurando a instintividade da consciência. O que eu gostaria de saber, qual que é o procedimento, a paratécnica que é utilizada para isso? É viver assistindo os outros. Através do psicossoma, não precisa ter mais sexo. Então é viver naturalmente, seguindo aquilo que a pessoa sente, o jeito que ela é. Ela vai longe. Professor, seguindo essa mesma página sobre consequências, o professor poderia ampliar um pouco mais o número 11 e 12? É paramorfologia. O atingimento evolutivo da parafisionomia esférica, ou a parametrologia, parageometrologia, do mental soma como ponto multifocal ou megafocal, lúcido de manifestação da consciência. Então você veja bem, é a hora que a pessoa passou aquilo que eu chamo dos mutantes, os paramutantes. Ela já conhece o processo da transfigurabilidade do psicossoma e domina isso totalmente. Então ela apresenta com a fisionomia que ela quer, do jeito que quer, mas aquilo não a perturba. O problema todo é fazer o processo da morfologia sem perturbação. O problema, por exemplo, da mutação, daquilo que a gente fala, dos paramutantes, é ruim porque ele sofre com aquilo, ele não consegue superar o processo, ele desvirtuou o negócio todo. Agora, a paramorfologia, é isso, o atingimento, então. Agora, o 12, unigenealogia, o surgimento da noção da unigenialidade, ou genialidade, para todas as consciências por parte da consciência lúcida. Então, acabou. A genialidade ou a genealogia de macho e fêmea, de gêneros, acabou. Não tem mais razão. Então é isso que a gente quer dizer. Agora, vocês vejam que esse tema é dos mais avançados que tem. No entanto, falando das coisas mais chãs, mais triviais, mais ordinárias, mais humanas da vida humana, que é o sexo. Sem sexo não há vida humana. Pensem só nisso. Sem sexo não há vida humana. Eu queria fazer uma pergunta em cima desse 11 aí. Assim, ó, quando aparece uma bola de energia, assim, é necessariamente uma consim ou consim projetada ou consciex de mental soma, ou ela pode chegar na transformação do psicossoma nesse ponto? Não existe bola de luz e energia de psicossoma. Não precisa estar projetado de mental soma. Não vai nesse bico, não tem nada então, esse ponto de transformar o psicossoma pode chegar no ponto de transformar numa bola mesmo. Pode. É isso que eu queria saber. Escuta, quando o Sérgio, 22 horas depois que ele dessomou, ele apareceu para mim, eu vi primeiro uma bola lá. Daí a pouco apareceram mais duas junto dele. Daí a pouco ele começou a configurar e apareceu o rosto dele. Daí a pouco veio um do outro lado, o outro do outro lado, eles também se configuraram. Você já viu Star Trek, na hora que os caras passavam de uma dimensão para outra? É aquilo. Vai fazendo a configuração. Agora, eu já vi essas coisas muitas vezes, por causa do processo de projeção. A projeção, quando você tem a decolagem consciente, você vê que você sai, daí a pouco você se configura pouco a pouco fora do corpo. Então, aquele corpo foi gestado naquela hora, extrafisicamente. Não, eu estou te perguntando isso porque eu até já conversei com o senhor. Uma vez eu tinha feito uma cirurgia, não conhecia o senhor, tinha acabado de conhecer a Conscienciologia, tinha feito lá os primeiros cursos, e eu estava numa agonia que eu estava numa enfermaria, não sei o quê. E aí eu pensei, se esse negócio era na hora da sua TENEPS.
Aí eu pensei assim, se esse negócio de TENEPS é verdade mesmo, vem me ajudar aqui. Aí eu vi uma bola de luz assim no canto do quarto e apaguei. Só acordei depois, mais tempo depois, assim, na hora da anestesia, como é que você fala? Do remédio, né, que dá para parar a dor. E aí, por isso que eu te perguntei se o senhor estava projetado de mental soma ou se podia ser de psicossoma transfigurado numa bola de energia. Agora, ó, extrafisicamente acontece tudo. A gente é tudo e não é nada, tá certo? Depende da hora. Como é que é a pessoa? Valdo? Muda muito. Na página 10, Sim. em parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, tem ali a vivência da megafraternidade assexuada como condição fundamental para a consciência pré-serenona compreender o micro-universo do serenão. Sim. Você coloca a questão da megafraternidade como um entendimento, um gargalo para a pessoa superar as questões, às vezes, afetivas e dificuldades emocionais. Você poderia expandir essa ideia aqui? O problema todo aqui é o seguinte. Você tem que pensar mental soma, o problema do discernimento, tudo isso você tem que levar em consideração. E ver como é que é esse seu discernimento, aonde é que ele atinge, como é que é o processo de evolução. E outra coisa, aí você vai para os baixinhos, para as coisas mais, vamos dizer, mais inferiores que existem, que o sexo está lá. O sexo não está no pináculo, no ápice do processo de evolução. Ele está nos baixinhos, nas cavernas do processo, na parte vegetativa, no subcérebro abdominal, no porão da consciência. Por quê? É uma reprodução de um corpo frágil, fugaz, temporário. Então, olha bem como é que o universo é pequeno isso aí. Então, vale a pena pensar por aí. Agora, o serenão é o contrário. Ele já ficou livre da forma humanoide. Valdo, agora eu entendo assim, relativamente o processo da fraternidade. A pessoa ter compaixão, ajudar e tal. A mega fraternidade, do ponto de vista prático, de sentimentos, o que muda em relação à fraternidade? Ela é mais expandida e ela não tem mais, vamos dizer assim, uma visão pequena sobre o assunto. Então tem uma cosmovisão. Aí a pessoa já vai pensar nos bilhões de galáxias, a parapopulação extrafísica, como é que é, como é que fica. Então, a mundividência pessoal se expande ao máximo. Então, tudo muda. Agora aqui, parafatologia, página 10, sexta linha. O paravisual assexuado das consciências evoluídas seria um visual andrógeno? Não, já vem o cara falar em andrógeno, ó, apelo. Aí, não entra nessa que você fica parecendo até um homossexual. Androginia são aqueles homossexuais mais, vamos dizer, avançadinhos, que acham que a humanidade toda caminha para a androginia e que tudo quanto é consciência é andrógeno. Essa aí é a conversa de homossexual antiga. Agora, com características de ambos os sexos, de que maneira? Sim, todo mundo, quando evolui, tem a característica de ambos os sexos, aquilo que sobrou de bom, mas não tem mais genitália. O problema, eu estou falando com o médico, então, presta atenção. As consciências avançadas não têm genitália. Poderia também nos explicar melhor, exemplificar o histrionismo extrafísico paratécnico, último item da parafatologia? O histrionismo extrafísico paratécnico é aquilo, por exemplo, que a minha mãe chega para mim e fala assim: meu filho, seria bom você ir lá e conversar com o nosso amigo. Agora, vê se você fica com a mesma fisionomia da época. E chega lá e fala quem é você. A hora que ele lembrar, ele vai ter a retrocognição, isso vai ajudar, ele vai ver um aspecto bom, porque você teve um bom relacionamento com ele. Eu cheguei lá, me apresentei com a indumentária toda diferente, a roupa adequada. Sabe aquelas roupas que tem os frufru? Eu estava, numa estica total. Cheguei lá e falei assim: eu sou fulano.
Aí ele olhou para mim e falou, você não lembra de mim? Eu sou fulano. Daí a pouco ele, mas que isso? Veio me abraçar, tal. Aí eu comecei a falar com ele. Aí depois, no fim, eu expliquei quem era a minha mãe, quem é aquela consciência que está ali. Essa mulher que está fazendo aí, ó, era uma professora. Se de abrir o olho, ela é fora de série, ela vai te ajudar na história. Aquilo não tinha nenhuma relação da época. Está entendendo? Que a minha mãe tinha relação com aquele povo, mas não naquela vida que eu tive relação com ele. Agora, ele era um problema que estava lá, porque o homem estava encruado. Sabe o que é? Uma consciência encruada. Ele estava difícil. Agora, depois disso, ele caiu em si, viu a coisa, abriu. Houve abertismo consciencial. Ele melhorou. Então, isso aqui do histrionismo é justamente isso. Eu banquei lá o clown, o polichinelo, né? O bufão, o palhaço da história, e tudo feliz. Outra coisa, precisar de ver a minha mãe, como é que estava. A estica. Agora, sabe aquele frufru? Ele é daquela época dos frufru, assim, ó. A mulher tinha uns troços, o homem também tinha. E outra coisa, uns ombros enormes. E outra coisa, cores vivas. Às vezes tinha umas cores vivas, com o negócio tudo marcado. Parecia assim um lagartão. Sabe esse aqui? Sabe aquele lagarto que tem as costas bonitas, multicolorido? As roupas pareciam aquilo. É o teiu. As consciências transmigradas vão unicamente para a baratosfera de outros planetas menos evoluídos para sofrerem lá a série X no estilo nosso, que é carnal e sutil sucessivamente? Sim. Ou vão para a baratosfera de outro planeta apenas de modo sutil e não carnal? Não, não existe isso. Ó, já tem gente aqui já querendo fazer outro negocinho. Transmigraciologia só extrafisicamente. Sai dessa. Para um planeta inferior. Essa aí é uma novidade, né? Quem sabe pode criar até isso. Está difícil. Ou seria o série X menos denso e, consequentemente, não visível ao olho do mundo? Não, não tem nada disso. Esquece isso. Não inventa moda, não, que o negócio é batatófilo. É série X mesmo. Se existirem constrangimentos, o que é isso? Somaticamente, existiriam informações de onde seriam esses planetas? Não, eu não sei. Desculpa a desinformação, mas ainda não li o Homo Sapiens Reurbanizados. Aliás, gostaria de saber quando estará disponível novamente no Shop Cons e se esses temas são abordados no Homo Sapiens Reurbanizados. Não, lá você vai entender a opção de coisa nesse assunto. Vem cá, está faltando esse livro? Me conta, é preciso de ver se aí na epígrafe tem. Eu dou telefone. Fica sabendo da epígrafe. Olha, ele é do Rio Grande do Sul, esse aqui, o nosso amigo. Eu vou te dar o telefone da epígrafe, 45 3525 0867. 45 3525 0867. Ah, tá ali? Melhor. Tem Reurbanizados na epígrafe? Tem, ó, lá na epígrafe tem, então é só chamar esse telefone. Que tem. Em análise do verbete, o atual momento em que presenciamos a libertação de uniões homossexuais, liberação de uniões homossexuais, onde a sociedade, em uma grande maioria, passa a aceitar de forma espontânea e até mesmo natural a antifisiologia, como podemos analisar essa massa de consciência totalmente perturbadas, que antes de caminhar para a sexualidade consciencial, caminha para o animalismo sexual? Meu chapa, você precisa de ver esse livro que nós acabamos de falar. Homo Sapiens Reurbanizados. São as consréus. O que você quer? Consréu. Tem 100 tipos de consréus no livro. O senhor deixou de ministrar o curso de sexomática há muito tempo. E hoje há várias pessoas novas na conscienciologia que não tiveram oportunidade de fazer. O senhor não poderia fazer pelo menos uma edição do curso no tertuliário para esclarecer esses novos intermissivistas? Não. Eu não quero perder mais tempo com isso. Quando eu passo de um curso primário, eu não vou voltar para ele, não, nem para o secundário. Eu quero entrar no superior e no pós-graduação do doutorado, com a turma que está aqui. Agora, você vai me perguntar, onde é que eu estudo isso? Pega esse livro, Homo Sapiens Reurbanizados, tem uma opção de coisa sexomática lá. É só pegar. Outra coisa, 700 experimentos tem um monte de lugar, está tudo lá.
O que é importante, eu já publiquei tudo. Eu só não vou publicar, são aquelas revistinhas, não é? Da Escandinávia. Que é isso? Ou o processo do Carlos Zéfiro, que é o meu xará lá, brabo. Isso aí tem essas revistas lá. Nós temos isso tudo lá no Holocico Holoteca. O senhor deixou de ministrar o curso, de modo que eu não vou ministrar de novo. Toda vez que eu falo nisso, o povo quer ouvir, né? Quer ver o curso de novo. Eu não vou perder mais tempo. Tem várias coisas. Por exemplo, eu não vou dar mais curso sobre projeção consciente. Eu não vou dar mais curso para congresso de magia, vamos dizer, feira esotérica, como é que é os processos dessas, dentro das terapias alternativas e outras cocitas mais. Eu não vou perder mais tempo com isso. E outra coisa, de parapsicologia, e parapsicologia, até umas 12 coisas que eu agora renunciei, abençoei todo mundo e caí fora, sem brigar com ninguém. Ao renascermos em um momento, o psicossoma entra no soma, tudo indica, né? É preciso de ver como é que é isso. Existe o processo da cocriação, como é feito isso. Pensa bem no macrossoma, como é que fica. Segundo o dicionário AIS, o termo frigidez significa ausência de desejo sexual, impossibilidade de obter prazer com o sexo. Você poderia explicar as possíveis causas da frigidez e mencionar algumas fontes para estudo desse assunto? Não, a frigidez quase sempre existe por um processo de defeito funcional dos órgãos e sistemas da pessoa. Uma mulher, por exemplo, ela tem um útero infantil. Isso mostra que ela tem poucos hormônios com alguma alteração. Aquilo afeta os ovários dela e vai afetar o panículo adiposo, as formas do corpo dela, uma série de condições. Pode chegar num certo ponto que é um predomínio de testosterona, até a voz dela muda. Isso tudo tem que olhar como é que é. Agora, por exemplo, às vezes não é assim. Ela pode ter o útero infantil e ela ser até bem, esteticamente bem formadinha, mas ela tem alteração e ela não tem nenhum processo com processo de sexualidade. Ela não se interessa por aquilo. Eu já encontrei, já tratei de solteironas que tinham útero infantil nesse sentido. Então, aí é um processo de deficiência de órgão e sistema. Moro em Goiânia e meu neto, atualmente com 13 anos, está se interessando muito pelo assunto sair do corpo. O meu filho sugere que eu leve até o CAEC para que, imerso nas energias do campus, talvez o ajude a despertar para essa prática. Minha esposa acha que ele é ainda muito jovem e imaturo. Gostaria de ouvir sua opinião a respeito desse fato. Nós aqui começamos a atender a meninada bem cedo. Agora tem muita gente que já participa dos laboratórios com 8 e 9 anos de idade. Se ele está com 13 anos, já está atrasado. Cada um faz o que pode. Pode falar. 12, novamente. Consequências, o item 5. Você pode ampliar Grupo esse? Carmologia. O desaparecimento dos casais substituídos pelos grupos de consciência em evolução. Isso aí é evolução nossa. Então, as duplas evolutivas vão desaparecendo e vão ficando as equipes evolutivas. Vocês já viram que eu, quando falo em processo de consciência, que eu não trabalho com dupla, eu trabalho com equipe. Eu chamo de equipex. Por exemplo, todos esses nomes que a gente já inventa para marcar essas personalidades, são todos componentes da equipex. Enumerador, transmentor, a monja. Como é que vai... você podia explicar? A nossa amiga lá, Veronesa. Italiana, Veronesa. Como é que se dá nosso amigo espartano. Veja bem, tem de tudo aí. Mas como é que se dá esse processo ao longo da série X? A partir do momento, começou a dupla evolutiva, agora a gente tem consciência da dupla evolutiva. A hora que a pessoa, presta atenção, lógico,
A hora que a consciência começa a fazer a interassistencialidade real, de uma maneira 100% efetiva, uma autolucidez daquilo que ela faz, o sexo perde a razão de ser. Pensa bem nisso que você vai começar a ver. Mesmo aqui, não tem razão de ser. Professor. Agora, ó, isso aí é a maior dificuldade para o povo entender. Foi por isso que eu fui fazer o curso de sexomática, para poder falar a verdade sobre essa verdade toda na cara de todo mundo. Mas, por exemplo, a gente vem numa vida, tem lá a dupla evolutiva, aí vem na outra, pode dar Tem continuidade. outra dupla evolutiva, tem na outra, tem outra dupla Seria evolutiva. isso, Quantas até... duplas evolutivas, quantos duplistas você já teve? Tá, aí vai chegando e vai... Agora, veja, se você fala para mim assim, eu ainda vou ter muita duplista, é uma pena. O ideal seria acabar com isso o mais depressa possível. E arranjar logo os amigos amparadores, amigos evoluciólogos, amigos serenões, amigos, se você puder, consciência livre. Aí você fala para mim. Essa é um bom network. É lógico. Mas a partir de que estágio evolutivo dentro da escala é que começa a chegar nessa condição, Valdo? O evoluciólogo? Eu acho que antes. Antes? Antes. A semiconsciência já pensa muito nisso. A semiconsciência já começa a fazer tudo de um jeito e do outro. Escuta, os homossexuais não falam que tem a coluna do meio? Semiconsciência até um certo ponto é a coluna do meio, mas até a dimensão. É a mais coluna do meio. Presta atenção. Vocês ainda não pensaram nisso, eu estou vendo pelo riso. Coluna do meio. Mas é que a coluna do meio que nós estamos falando, e o meio é um outro, muito diferente, muito mais elevado, meio das dimensões. mais sério. Evolutivamente é outra condição. Entende? Interessante. A coluna do meio, que eles falam aí mais, lá no fundo, é um processo de virilha, né? O sexo não está entre as virilhas, eles não entendem isso. O sexo está entre as orelhas, em vez de virilhas, é orelhas. É o que a pessoa pensa, o sexo está aí. Então, a hora que ela deixou de pensar naquilo, não tem mais motivo, acabou. Teoricamente, a partir da semiconsciência, a questão da dupla evolutiva deixa a razão de ser da dupla evolutiva, ela total. Não tem mais, né? Ela é para pouco tempo. A não ser só se for num ela processo é limitada igual à vida humana. Sim. Tudo que diz respeito à vida humana é uma limitação lamentável. Limitação lamentável. Professor. Tem jeito. Agora, vocês estão vendo a naturalidade nua e crua da dissecção desse assunto de sexo que nós fazemos aqui. Valdo, então na semiconsciencialidade a consciência já domina o sexo. E bem, né? Agora, aí depende, né? Tem que perguntar para ela que nível que ela domina. Agora, por exemplo, ele pode vir aqui, o evoluciólogo pode vir, eles já dominam muita coisa. No entanto, ele vive, por isso que eu falo, uma dupla evolutiva feita por evoluciólogos, o processo de sexo é uma das últimas coisas que ele vai pensar. Ele quer fazer assistência através do problema. Muda tudo. Então, por exemplo, eu tenho muita pena, né, quando eu vejo o povo que já está querendo fazer a dupla só pensando na cama, no leito. Isso aí é uma pena. Não pode ser. É lógico que isso é importante, mas não é o essencial. Não pode ser o foco, né? Não. Quem é que falou aí? Aqui, professor, Uma aqui no senhora, B, aqui hein? atrás. Ah, é você? Então, seguindo esse raciocínio que o senhor fez agora com o Loche, em efeitologia, na página 10, o senhor traz justamente a questão do gênero, o manejo cosmoético dos gêneros. E eu queria justamente também compreender um pouquinho mais esse salto do manejo cosmoético, até a gente chegar no manejo cosmoético dos gêneros, para se chegar no último efeito harmonizador. Aqui que a gente está falando, veja bem. Os efeitos do manejo cosmoético das ginoenergias, feminilidade, ou andoenergias, masculinidade, virilidade, na potencialização da força presencial da consciência. Sim. Então é isso aí que é importante. É esse salto para... E esse é aquele negócio do cara que vira para mim lá pelas tantas, depois que ele viu o processo para psico, muita energia, tudo isso, assim,
se você fosse mulher, eu te pediria em casamento. Aí eu falei assim, salta para lá. Sai dessa. Mas olha, ele estava sendo sincero dentro do processo dele, de afeto, do processo do passado. Entendeu? Tem muito disso. Agora, professor, esse salto justamente do manejo cosmoético dos gêneros para se chegar no último efeito que o senhor trouxe aqui, os efeitos harmonizadores da afetividade Os extrafísica. efeitos harmonizadores da afetividade extrafísica, livre das pressões emocionais derivadas do sexo. Certo. Então você veja, aí já não tem mais o processo do comocionalismo derivado da excitabilidade sexual. A situação é outra. A afetividade, então, ela já sobrepaira, ela já predomina. A situação é outra. É o monopólio da afetividade pura. Isso é a megafraternidade. Sim. Agora, professor, de um lado, nós precisamos, então, reforçar a questão do gênero bem resolvido, a questão cosmoética, para se chegar, agora, então, nesses efeitos. Pense bem o que é o amor puro. O amor puro seria, vamos pensar, que tenha um evoluciólogo que vai fazer uma dupla com uma evolucióloga. Eles já superaram todo o processo de sexo, já chegaram lá, tem muita lucidez sobre a evoluciologia. Que nível de afetividade que não tem entre esses dois? Você está entendendo? Eu acho que muitos de vocês aqui já têm muitas nuances e detalhes sobre esse assunto. Quando vocês dessomarem, vão ter aquela chuva de consciências, que vão querer encontrar com vocês pela afetividade. Afetividade. Isso é uma coisa efetiva. Vê se me entende. Isso é um fato. Outra coisa, não fica pensando que sou eu, não. Daqui a pouco vem o lógico. É você. É isso aí, ó. É a vovó. É a vovó, a vovozinha e o vovozinho. Para ir, a gente pode falar até no vovozinho. Não é nada disso. Tem muitos de vocês. Aí vem o processo da holobiografia, que ninguém sabe os detalhes, como é que são. Sim. Pois é, justamente sobre isso. Lá na página 12, quando o senhor traz para nós a questão da culturologia, o item número 3, o terceiro item. A depuraciologia. Isso eu já falei aqui. Pois é, mas eu queria compreender esse período intermissivo prolongado, sem as ressomas, depurando a instintividade da consciência, ou seja, para a pessoa conseguir ficar bastante tempo nesse período intermissivo. Isso é um dos aspectos que tem que estar bem resolvido. Ficou mais de 200 anos, sem sexo. Certo. Eu funciono com sexo, eu tenho até um filho, foi eu mesmo que fiz. Como é que é isso? A gente tem que ver essas coisas todas. Porque, então, o problema todo, gente, é da gente ver o limite das coisas, principalmente o limite dos sentimentos elevados de cada um. Se a gente conseguir examinar as raias dos limites, dos sentimentos elevados da própria pessoa, de si mesmo, as coisas mudam de figura, você tem outra visão. Então, a mundividência sexual é outra. Entendendo? A mundividência. Eu gostaria de fazer mais uma perguntinha. Sim. Em paradoxologia, na página número 11. O segundo paradoxo, por favor. O paradoxo de haver mais de ponta problemática, ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável. Eu queria compreender um pouquinho melhor esse estupro evolutivo evitável. Porque, olha aqui, é mais de ponta. Por exemplo, eu não podia falar essas coisas que estou falando para vocês antes de dar o meu curso de sexomática. Senão eles iam achar que eu era um cara assexuado, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu não ia ter nenhuma plateia, auditório ou estudante, classe. Ia ser muito difícil. Um nivelamento. Então, você sabe, a gente tem que colocar uma coisa na frente da outra, mas certo, não pode colocar os bois na frente. Sim. Aí é correto. Não pode colocar o carro na frente deles. Tá. Então, aí é errado. Então, a gente tem que ver como é que fica carro e boi. Entende?
Muito embora você sabe que tem carro que tem um motor na frente e tem carro que tem motor atrás. É aí que muda a evolução. A hora que mudar, em vez de carro de boi, arranjar o carro com motor a explosão, a coisa mudou. Começaram a colocar o carro dentro dos bois. Tá certo? Professor. Valdo, professor. você respondeu para Fafá sobre a questão da afetividade. Você pode aprofundar um pouco mais sobre isso? Na vida é o seguinte, dentro do processo do universo do psicossoma ou da psicossomatologia, existem 2 ângulos básicos. A afetividade, que vai permanecer para sempre, que caminha para a mega fraternidade. E uma parte secundária que é usada temporariamente dentro do processo da eternidade da evolução, que é chamada sexualidade. Primeiro vem a sexualidade, depois a afetividade. Agora, no fundo, isso desaparece lá no fim e fica a mega fraternologia, que é o que a gente fala aqui. Agora, pensa bem se há lógica, se há racionalidade nisso. Agora, muitos pensam, ainda bem que isso vai demorar muito. Muitos aí é capaz de estar pensando isso. No meu curso de sexomática tinha muito disso. Eu falava, o povo tudo ria. E eu sei o que vocês estão pensando. Estou pensando. Fazendo uma relação com as contas kármicas que possuímos, poderíamos dizer que o sexo tem a ver com o ego-karma, a afetividade com o grupo-karma e a mega-fraternidade com o polikarma. Por exemplo, se você for olhar na turma de intermissivista nosso, por exemplo, aqui mesmo na Cognópolis, o processo de sexo já não está tão renquen e medíocre do jeito que é na sociedade patológica. Ele já está um pouco melhor. Por isso que o povo já entende a duplologia e outras coisas mais, porque senão nós estaríamos perdidos. Não dá. Em certas áreas a situação é muito difícil. Por exemplo, você acha que eu posso falar esses assuntos em Hollywood? Tem ambiente para isso? Como é que fica? Eu sei, por isso que eu fui estudar as coisas, ver as coisas lá, como é que eram e tal. Isso é importantíssimo a gente ver o encaminhamento evolutivo de cada holopensene. Professor, o senhor trouxe agora há pouquinho a exploração dos limites, a raiz dos limites. O senhor poderia aprofundar um pouco mais? Como é que é a raiz? O senhor trouxe agora há pouco, né? Respondendo à pergunta, o senhor falou da gente explorar os limites. Sim. O senhor poderia depurar um pouco mais? Cada um de nós tem os seus limites. Por exemplo, tem pessoa que só pensa em sexo o dia inteiro. Nesse o ano sentido. Inteiro. Sim. Não tem limite, é uma boboca, é um animal. Entende? Certo. E outra coisa, vai olhar, ele não é leão coisa nenhuma, é muito fraco. Sim. Semipotente. Ele não é impotente, mas é um semipotente, então tem isso tudo. É cara que é escravo do Viagra. Agora, tem disso tudo. Professor, o senhor disse agora há pouco, se eu compreendi bem, que esses itens todos serão tratados no próximo curso intermissivo, o aspecto da afetividade, com mais detalhe, com mais pormenores. Então, de alguma forma, a fixação... Então, veja, aquele negócio que a gente fala, não, ela aí é uma grande personalidade por dentro, ela tem a beleza íntima, interior. Querendo ou não, o caminho é para isso mesmo, não adianta querer fugir disso. O que é duro é isso. É que a pessoa não se consola com isso, né? Quando fala uma coisa dessa, não enche buraco de dente. A pessoa não se sente satisfeita. Não é o ideal. Ela não queria isso. Então, esses caras que querem ser muito bicho, você já pensou? Os transmigrados, as consciências transmigradas, elas vão começar a viver com mamute. Vai ter muito sexo através dos milênios próximos. Vai depender dela, né? Mas ela tem a vontade lá. Vai nascer no meio dos... Entende? O Cro-Magnon. O Cro-Magnon, pela caricatura, é aquele que pegava a cabeleira da mulher e arrastava. Entende? Isso aí é o máximo. Ele se sentia bem e ela também. Sim. Agora veja bem.
Professor, então a duplologia bem resolvida nesta vida seria um patamar necessário para que a pessoa conseguisse aprofundar mais a questão da afetividade. No manual da dupla evolutiva, não precisa ter filho, se a pessoa não quiser. Sim. Você está entendendo? Não precisa, o processo é esse. É pelo contrário, é a antimaternidade cosmoética, evolutiva, prioritária. A pessoa vai fazer a GESCOM, a mega GESCOM, já é uma gestação consciencial. Muda tudo. Agora, vai chegar um ponto que nem a GESCOM a gente não vai falar mais. Então, as gestações não são bem gestações. Aí vem empreendedorismo, né? Entende? Mas pode falar, não? Ampliando um pouco aí, professor, sobre o sexo. O senhor falou que sem sexo não há vida, mas o sexo não é... Sexo não há vida humana. Vamos esclarecer isso aí. Então, tá bom. Karma. Eu conheci algumas consim que eu fiz parte do dia a dia deles. Quer dizer, isso aqui é a sexolândia. E ele confidenciou que ele não conseguia sobreviver sem 4 a 6 mulheres. Tinha um patrimônio invejável, vamos assim dizer, de repente perdeu tudo. Então, o sexo é de uma postura do animal irracional, vamos dizer, esse que eu estou falando. E a postura do animal racional, chamado homem e mulher. Quando ele é racional, ele não precisa de ser... É o Homo sapiens sapiens, quer dizer, o Homo sapo. Ele ainda precisa disso. Agora, o processo é chegar nos sereníssimos. Quando ele agora, age com... Para a pessoa começar a ficar livre disso, nós já demos várias técnicas. Macrosoma, holorgasmo, pangrafia, cosmoconsciência. Tudo já começa a pessoa a deslanchar, a se liberar do processo. Você está entendendo? Da genitália. Então o processo é sério. Uma outra coisa. Eu mesmo falo sobre a pré-Kundalini, que é dos pés. Sim. Vai para a Kundalini, que é o sexo chakra. Tudo é lá embaixo. São os andares, tanto que sexo é chamado de países baixos. A genitália é chamada de países baixos. Agora, o nosso negócio é ficar com os países altos. Aqui em cima já é o estado mundial. Você está entendendo? A situação é diferente, que é em cima. Obrigado. Professor Valdo, o senhor falou em macrosoma, eu estava com essa pergunta, assim, a pessoa, por exemplo, um evoluciólogo, como o senhor falou, ou mesmo uma semiconsciência, que está aqui como consim, o corpo dela pode ser considerado um macrosoma por essa capacidade de sublevar aí o sexo? Não, vamos entender. O macrosoma, eles vão colocar alguns avanços ou improvements, aperfeiçoamentos, sabe? Vamos dizer assim, determinados implementos avançados que a pessoa possa dispor para que ela possa exercer uma uma programação existencial adequada, mais evoluída. Agora, nesse assunto, se de ver o que é que interessa para aquela consciência. Se de ver. Porque assim, eu estava pensando... Cada um, eu não digo que não, nem que sim, se examinar. Porque eu estive pensando assim, uma consim, eu estou falando de consim, né? Que tem o sexo, né? Que eu vejo, vamos entender bem. Se você entender por aí, talvez já vai esclarecer alguma coisa para você. O que eu vejo que uma macrosoma faz mais é a autodefesa da consciência. Se for um processo de autodefesa dentro da área da sexomática, aí pode ser uma macrosoma. Então tudo é possível. Entendi. Entendeu? Agora pense na autodefesa. Ela amplia a autodefesa dela. Ela vem antes. Agora, né? não fica pensando em autodefesa apenas do ponto de vista da EC, da energia consciencial. Não é bem assim. Eu estou falando da autodefesa de uma maneira generalizada, grande, ampliada, séria. Então, dependendo, se a pessoa tem uma fissura nesse aspecto, que ela acha que ela ainda pode cair nesse mata-burro, às vezes é o que ela precisa mais. Mas agora, o problema é que não adianta só a opinião dela. Para eles fazerem qualquer coisa,
Tem o diagnóstico de fora, que é o heterodiagnóstico, não é o autodiagnóstico. Entendeu? É que eu estava pensando na complexidade dessa questão aí. Porque, assim, a pessoa que já superou essa questão de sexo, ela vem com um isopensenidade, saber distinguir geno ou ano. um processo de macrossoma das coisas mais difíceis que tem nesse assunto. Entende? Mais difícil. Eu trabalho com isso há quantas décadas e eu tenho problema de entender. Por exemplo, eu entendi alguns. A hora que eu examinei o Chico Xavier com calma, morando, vendo as reações dele, aquele negócio todo, eu vi. E eu cheguei à conclusão que o processo era suprarrenálico. Entendeu? Era o tipo que ele caracterizou aquilo era de propósito. Por exemplo, o irmão dele, o André Luiz, não era suprarrenálico, não era retaco, não era baixinho, não era troncudo, não era nada disso, não tinha Marco Splanck, não era Marco Splanck. Irmão dele. Pouco depois dele nasceu o André Luiz. Totalmente diferente. Pai e mãe eram os mesmos. Então vamos entender bem como é que é o processo. Entende? Então, por exemplo, no caso dele, ele superou a semi-cegueira, porque ele tinha um olho só. Superou os processos de cardiopatia, sério. Superou esse processo dele ter, às vezes, um excesso de peso, sobrepeso, devido o problema dele de ser retaco, tudo isso. Entendeu? Quando o senhor fala superou... Então, aquilo ali estava funcionando. Agora, eu vi o negócio, o alcance, que eu já tinha feito muitas experiências já, antes de encontrar o Chico, sobre esse assunto. Macrossom foi uma coisa que eu desconfiei pelas retrocognições. Então, aquilo foi me chamando a atenção. E outra coisa, isso me esclareceu demais. Na hora que eu fui ver que eu era diferente dos outros em matéria de parapsiquismo. Aquilo me deu... Então é isso, meu negócio é esse, trabalhar comigo. Então eu digo para você, o que tem um macrossoma que vê quadragonas? O que tem que ver com o processo de triscagem? Sei lá se esse processo da Sampaco não está baseado nisso. Tudo tem que pensar, são coisas que estão aí para ser estudadas. Tudo ainda muito humano, muito animal, mas está tudo aí. Tem que pensar. Agora, sobre do ponto de vista da energia, né? Por exemplo, uma consim que já vem homem ou mulher, mas que ela já superou essa questão do sexo, a pensenidade dela, tanto a gino quanto a androssomática, está isonômica, não tem pois é, por tendência isso que ele não nenhuma. pode exaltar nada disso. Tanto o feminismo quanto o machismo são de vomitar. Sim, mas... A rigor. Mas, assim, a gente defende, deixa as pessoas, os processos todos, o feminismo, como eu chamo, que é o feminismo. O feminismo, até um certo ponto, foi bom para ajudar a mulher a se libertar, essa coisa toda. Né? Mas não é assim. Essa semana mesmo, as revistas que saíram agora, nesse fim de semana, no domingo, tem uma dona lá falando disso. É, a Leal, né, que está falando isso, é aquela atriz. E tem uma outra lá, tem uma outra falando isso. Então, mas a pessoa que não, vem... mas tem uma outra falando sobre o processo. Só uma frase lá, os processos, que agora é a hora das mulheres, que os homens estão por baixo. Bem claro. Isso é feminismo. Bobagem, né? Então, isso aí está na pensenidade das pessoas. Mas, assim, quando vem com sim, ela traz uma energia, uma bioenergia, ou masculina ou feminina. Ela sai... predomínio. Um predomínio. Se ela está bem cadenciada, ela tem isso aí com muito equilíbrio. Entendi. O processo é equilíbrio. É quase isonômico também. Então, é macho e ao mesmo tempo fala fino. Depende. Isso não vai pesar em então, nada. Então, aí tem o yin e yang, o estrogênio e a testosterona. Aí a decisão se vem homem, se vem mulher... Primeiro a gente fala grosso, e depois fala bem fininho. Outra coisa, quando eu vou falar com a minha gatinha, às vezes eu falo fino, ela atende mais. Entende? É porque é a linguagem feminina da gatologia, possivelmente, sei lá o que é isso. Não entendo. Entende? Então, eu entendi. Então, vem homem ou mulher dependendo do que vai atender, né? Se vai atender gato, agora aí vem atender... o estrionismo, entra nisso, que é o meu caso aqui, né? O estriônico, né? Entendi.
entendeu? É o actor, o acting, a representação, entendeu? Essa representação é muito séria. Uma outra coisa, todo mundo que evolui chega num ponto, ele é ator. E ele representa. Por quê? Ele já fez de tudo, ele sabe de tudo. Ele é capaz de vivenciar de tudo. Entendeu, não? É isso aí que é o X. Professor. Então, por exemplo, ser ator, eu acho que é das coisas mais fáceis que tem para a maioria de vocês. É só a pessoa tender para aquilo, ela encasquetar. Colocou a ideia na cabeça, a definição, a tendência. Não, resolvi. Essa resolução já muda tudo. Entende? Enfim, todos aqui podem ser palhaços, igual eu. Essa é a conclusão final da história, temporariamente. Né? Conclusão final da história temporária. Vê se me entende o paradoxo. Professor O que foi, Cris? Parafatologia, página Sim. 10, o último item. O histrionismo extrafísico paratécnico compondo o paravisual de gênero mais adequado à psicologia do assistido. Sim. É aquele negócio que, às vezes, nós vamos atender a pessoa fora do corpo e a pessoa me conheceu quando eu era mulher. Eu apareço igual uma mulher lá para ele, a fulana, tal. Entendeu? É isso aí. Nas consequências, página 12, poderia nos explicar com mais detalhes o item 11, referente à parageometrologia do mental soma, que é um parafato a respeito do qual ainda só podemos refletir sem termos a vivência do que seja? Então, 11. Onde é que eu estou falando aqui? É paramorfologia, o atingimento evolutivo da parafisionomia esférica, ou parageometrologia, é isso que ele quer, do mental soma, é o 11 mesmo, como ponto megafocal lúcido de manifestação da consciência. Nós já falamos aqui, foi você que perguntou, né? Pois é, o problema todo é o seguinte, o que ele está querendo saber? O que é um parafato a respeito do qual ainda só podemos refletir? Sim, mas o processo já se começou a refletir, já começou a criar problema dentro do micro-universo da pessoa. Ela já começa a ver que tem essa hipótese, que ela vai ter que enfrentar isso cedo ou tarde. Que a evolução exige esse enfrentamento, essa confrontação. Então pensa na confrontação e começa a ver até que ponto que você já entendeu o assunto. Outra coisa, não esqueça daquele questionamento meu. Tal assunto transcendente é confortável ou desconfortável para você? Por aí você já define muita coisa. Só para responder isso, já sabe. De que modo a dupla evolutiva deve encarar o sexo? Como essa mesma dupla deve analisar? De que prisma? Como deve aplicar a consciencialidade assexuada em seu desenvolvimento evolutivo? Olha, leia primeiro esse verbete, os dois, depois vamos ver o que dá. A questionologia traz a seguinte dúvida: a população planetária tem como uma patologia o prazer sexual? Não tanto. Se não tivesse o prazer sexual, a Terra ia morrer em pouco tempo, porque não ia ter mais renascimento. Ou esse fator é aceito tendo em vista o primitivismo humano? Sim, mas não é bem o primitivismo, não é bem. O processo é a biologia, a evolução. Como resumiria o ato sexual sadio? É aquele ato que sustenta o processo evolutivo. Primeiro pela afetividade, depois a sexualidade, depois a gestação humana, depois a paternidade, depois a maternidade, antes da paternidade, e por aí vai. A experiência de muitas vidas na condição de homem vai determinar formas de pensar na consciência, que embora possa não necessitar mais de fazer o sexo, tem um comportamento autoritário e machista. Se todas as experiências dele tiverem sido em época em que os homens mandavam nas mulheres, pode comentar? Sim, mas você tem que lembrar o seguinte: quando o homem ainda é muito machão ou machista, ele não entende nada disso ainda, está muito longe da realidade, ainda é muito bicho. Pensa nisso. Poderia aprofundar o último, página 11, paradoxo, por favor? Página 11, o último paradoxo.
que é o paradoxo da fixação do gene potencializar com sim, obnubilar e obnubilar a consciência. Sim, o problema todo é o seguinte, a pessoa, então, aqui, se ela dá muito valor para o processo sexual, aquilo ultrapassa o problema. Em compensação, se a pessoa evolui, a partir do evoluciólogo, por exemplo, que nós estamos falando, isso supera todo o processo das genitálias na vida humana. Isso é seríssimo. Então, condição. Esse verbete aqui, é para as pessoas começarem a se liberar da sexo chakra, da kundalini, está entendendo? Desse processo da maternagem humana, arranjar outra maternagem, aquilo que nós chamamos de maternação, pegar outra coisa. Né? Como podemos diferenciar uma consciência que já sublimou o processo do sexo de uma que apenas reprime seus instintos de forma inconsciente? Primeiro, a pessoa que já está sublimando o problema do sexo, ela não sofre mais nenhuma amargura com nada de sexo. Ela tem uma afetividade superior à sexualidade. Já a pessoa que tem a sexualidade como um guante, como uma necessidade, um processo dela, ela sofre com o processo. Então, pensa bem o processo da amargura, um que não tem e o outro que tem. Um que sofre, o outro que não sofre. Aí você vai entender o processo direitinho. Na página 12, em consequências, poderia aprofundar o número 6, harmoniologia, o estado de êxtase permanente ou ininterrupto da harmonia íntima do micro-universo do serenão. É o que nós estamos tentando mostrar. Em vez de dar o curso de sexomática, eu atualmente estou dando um verdadeiro curso de mega euforização. Isso é para substituir um com o outro. O povo está pedindo muita coisa, já estou mostrando. Uma coisa muito superior ao processo do êxtase genital ou da genitália. Um processo muito mais sério, que é a pessoa fazer isso quando ela vem entender. E outra coisa, independente e sem masturbação. Isso é uma coisa seríssima, gente. Pensa bem. Ainda tem muita coisa aqui para tu entender a mega euforização. Agora, eu tenho insistido, né? Quando você achar, Kátia, que eu devo parar, você me fala. Tá certo? Ela que orienta minhas coisas aí, ela é uma verdadeira vovó. Não é a minha vovozinha, não. É a vovó, mais séria. Então, ela dá orientação para o assunto. Então, vamos entender bem isso, esse processo. Agora, da harmoniologia. Agora, a Swastika Yoga, assim como o yoga de forma geral, trabalha muito com a desrepressão da energia sexual. Diz que essa energia é poderosa e que deve ser desreprimida para só então poder ser sublimada. Isso tudo é bobagem. Se a pessoa começar a pensar na energia que ela tem no corona chakra, acabou. Supera isso tudo. E outra coisa, eu falo do negócio até mais embaixo, eu falo em pré-kundalini, que é antes da kundalini. Esse povo não sabe disso. Eles não ligam para isso. E ainda que a maioria dos problemas da humanidade seria devido à canalização errônea dessa energia. O que o senhor pensa sobre isso e sobre esse método de modo bem específico para ajudar o desenvolvimento da sexualidade sadia e monogâmica? Não. O que eu acho é que isso tudo é superado pelo processo da autoconscientização do discernimento evolutivo. Pensa na inteligência evolutiva que você joga isso tudo no buraco. Tudo fica secundário. Tudo é besteira. Isso aí é um processo. Vocês estão fazendo canalização do sexo, falando em sexo o tempo todo, estão dando valor para o sexo ainda. Não deixa de ser bicho. Eles querem sublimar o bicho. Isso é besteira. Ou a pessoa fica do bicho, ou deixa de ser bicho. Sublimação, isso é eufemismo, é tapiação, é camuflagem, é disfarce. O que há? Por isso que é bom o nosso amigo aqui ver o livro lá, o Jean-Pierre Bastille, não é isso? Globetrotter da conscienciologia, da consciência. Tem um filho de 26 anos e percebendo certa nebulosidade na parte sexual, já que o pai dele traz tendências homossexuais não assumidas, estou insegura na forma de abordá-lo sobre o assunto. O que sugere nesse caso delicado, uma vez que esse tem um perfil extremamente fechado, como seu pai? Peço esclarecimento. Penso
que o conteúdo do livro Nossa Evolução poderá nos ajudar, sim. Mas aí o negócio ideal seria falar com um psiquiatra que entenda do assunto, ou um psicólogo que entenda bem do assunto. Às vezes é hora disso. Agora, qualquer coisa, traz ele aí que eu converso com ele. Pelo menos alguma ideia a gente vai dar. Pode ser que ajude. Valdo, aproveitando que você tocou aí no assunto do Sampaco, o que você acha que tem de verdade nisso? Sobre esse sinal, né, do Sampaco? Eu não tenho ideia nenhuma. O que eu vejo é o seguinte, do ponto de vista das coisas que eu já estudei de fisiologia, anatomia, há um processo da genética nessa história. Se você vai chegar numa família e todo mundo tem Sampaco, você vai ver que o negócio é genético. Mas agora, o problema é que às vezes tem um negócio ao contrário. É só aquela pessoa que é daquele jeito no meio de vários irmãos. Então, é um negócio já para começar a estudar. Por quê? Entende? Tem que começar a ver. Então, todo mundo que tem essa condição tem que olhar se na família todo mundo é assim. Se for, é banal, não tem nada. Igual o processo é a hora que o negócio é diferente. O patinho feio. Entendeu? Valdo, onde que entra o holorgasmo nesse caminho da superação do sexo? O holorgasmo é o processo que a gente já mostra para a pessoa ficar livre disso, é o que eu estava falando aqui. Macrosoma, holorgasmo, pangrafia, cosmoconsciência, é para a pessoa começar a ficar livre disso mais rápido. Mas em que momento e como fazer o uso? O holorgasmo tem que pensar numa dupla evolutiva adequada. Das coisas mais difíceis que tem para os dois entenderem é fazer o holorgasmo. A primeira coisa, os dois têm que aceitar que um é a cabeça energética do casal. Isso não é fácil. Outra coisa, isso tem que ser falado, exposto, explicitamente, transparente, calmamente, com paz, sem briga, entendendo o outro, com carinho, cariciosamente, falando agora pela literatura. Então isso seria só para ser usado intrafisicamente. Como é que é? O holorgasmo seria para ser usado só intrafisicamente, seria um não, crescendo. Ele já não é intrafisicamente, é por isso que é importante. Ele já tem uma transcendência. Sim, o orgasmo, ele já tem um processo interdimensional. É uma manifestação que já transcende o corpo humano. Mas como consciência, ele é holossomático. Como consciência, a gente usaria também não, isso como consciência? Não, eu estou falando como consciência. Como consciência, só que não... O holorgasmo é um processo de consciência, não é de consciência. E um paralelo do holorgasmo com a mega euforização, que é um processo mais pessoal. Não, a mega euforização é já para mostrar que a pessoa já se liberta. Esse é mais um, para a pessoa ficar livre de sexo. Ela se liberta do processo. Por quê? Não precisa de masturbação, não precisa de outra pessoa. A pessoa é isolada, sozinha. Você não precisa de amparador, nem da sua duplista, nem de ninguém, nem de uma prostituta, não precisa de nada disso. É você com você. E outra coisa, você não precisa de usar nenhum recurso de masturbação. É energia em si, com a intenção em si, com a vontade em si, com a determinação em si. Quer dizer, isso é impressionante. E outra coisa, a qualquer hora. É um processo Agora, de corona chakra. Eu sou uma pessoa até desconfiada com essas coisas, porque eu tenho facilidade para isso. Na minha idade, depois de tantos anos mexendo com isso, são dezenas de anos de praia, você está entendendo nesse assunto? Então, por exemplo, eu trabalho com as energias quando eu começo. E às vezes eu estou me sentindo muito bem com aquilo. Eu falo assim, não posso fazer isso mais, vamos parar agora, deixa eu trabalhar e esquecer. Você está entendendo? Porque fica parecendo que eu estou abusando do assunto. Você entende? Sim. Então, por exemplo, isso é muito bom. É igual aquela pessoa, você se faz a mega euforização, você tem um pé de meia energético. Vocês estão entendendo? Não. Pé de meia energético. A pessoa já tem um depósito, um acervo, um celeiro, um almoxarifado de energia, uma dispensa, um banco de energia. Ela tem a vontade dela, que ela pode usar quando ela vai entender. Fora isso, tem a rede do banco, né? Que é a central extrafísica de energia.
Então pensa bem como é que a pessoa não se sente muito assim, segura, centrada, autoconsciente. E outra coisa, de uma lógica e de uma racionalidade enorme esse posicionamento. Pensa. Eu entendi, mas fazer outra pergunta. Eu então, acho que o povo está começando a entender a parte física da mega euforização. Mas a parte transcendente ainda não chegaram lá, não. Na parte física ainda da megaforização, a pessoa utilizar esse recurso, assim, vamos dizer, de autossatisfação, para prescindir do sexo, para superar o sexo, seria essa... Pensa na mega euforização dentro de uma metáfora bem grosseira, grossa, boboca, que ela seja uma orgia energética. Em vez de ter a orgia do orgasmo, você vai ter uma orgia da energia holossomática dentro do seu processo. Muda tudo. A hora que eu instalo o campo aqui, em vez de ser uma orgia gastronômica ou uma orgia sexual, é uma orgia energética. É ou não é? Metaforicamente, não é isso? Sim, sim. Então, o problema é a gente entender isso aí. Mas o caminho seria esse, a gente deixar a condição a necessidade da condição da dupla para caminhar, mesmo intrafisicamente, para essa condição. Agora, os dois duplistas devem fazer essas coisas tudo conjunto. Um ajuda o outro a desenvolver a mega euforização. Isso ajuda demais. Pode ir longe, rapidinho, vale a pena. Outra coisa, quando for fazer umas coisas dessas, tem que começar a pensar no holorgasmo, porque o holorgasmo vai mexer no holossoma. Isso é a coisa mais séria. Então a pessoa precisa de pensar já se os dois têm autoconsciência sobre os fenômenos parapsíquicos mais avançados, como é que é. Aí é importantíssimo, porque não há holorgasmo sem descoincidência. Há sempre descoincidência dos veículos de manifestação. Então é um tipo de projeção, é inevitável. Mas você precisa de 2 pessoas para o holorgasmo. Você precisa ter 2 pessoas. O holorgasmo precisa de 2, mas nem sempre os 2 vão sentir. Entende? Do jeito que tem o orgasmo conjunto e tem o orgasmo isolado. Uma relação sexual, pode um ter o orgasmo, o outro não vai ter. Agora, os 2 podem ter até conjunto na mesma hora, no mesmo momento. Então, o processo do holorgasmo é a mesma coisa. Entende? Agora, a mega euforização é a mesma coisa. Um pode sentir mais do que o outro na situação. É o que acontece aqui, às vezes, quando instala o campo. Agora, o que eu quero é que você pense o seguinte, olha só, essas gradações de vivências que nós estamos falando, de fenômenos, que ajudam a pessoa a se libertar do sexo para caminhar para o autodiscernimento cosmovisiológico mais amplo. Então, nós estamos falando muito aí sobre mega euforização, holorgasmo, pangrafia, cosmoconsciência, e por aí vai. Uma série de outras coisas. A ideia da autossuficiência, né, também, né? Da autossuficiência evolutiva. Né? Agora, vale a pena pensar nisso tudo. Agora, o que é engraçado é que as religiões nem estão aí com isso. Então, os padres estão lá falando da religião, estão tentando acertar as coisas, os caras às vezes têm até boa intenção, acaba virando pedófilo, quer dizer, dá uma pena isso tudo. É porque a sublimação é muito diferente da superação. É impossível sublimar a fome. Ou você come ou morre. Você vai sublimar a sede. Ou bebe alguma coisa, alguma água, algum líquido, você morre. O cara está no deserto, morrendo de sede, ele vai sublimar aquilo? Não tem jeito. Os processos biológicos não admitem você ir contra eles. Ou você aceita ou morre. Biologia é isso. Valdo. Não admite mutilação. Letra B. Estou fazendo o curso de verbetografia e a minha pergunta é para compreender a construção do verbete. Na página 10, tecnologia, você coloca uma porção de técnica, descreve aqui uma porção de técnicas. A intenção de todos esses itens é fazer com que o leitor tenha cosmovisão sobre o assunto? Lógico. Mas não é só isso, é ele melhorar também o modo de abordar o understanding, quer dizer, a compreensão, sabe, do mundo.
da vida, para a gente deixar essa vida aqui, virar serenão. Então eu preciso entrar em detalhes. Falar nisso, eu quero falar para vocês que o povo ainda está errando demais na questão de talicização. Viu a turma aí que está dando aula? Eles estão trocando isso aí. E as melhores pessoas aí que estão fazendo os verbetes ainda estão trocando. Então, por exemplo, chega na numerologia. Às vezes se repete uma expressão, ou um termo, uma palavra, sempre 7 vezes, a gente coloca aquela palavra itálico. O povo inverte. Eles, em vez, eles deixam a palavra repetida, sem ser italicizada, e vai italicizar outra que é diferente. Isso não adianta. Está tudo no buraco. Tem que mostrar aquilo que se repete. Entendeu o que eu estou falando? Então, isso aí está muito comum. Eu estou fazendo lá a revisão dos próximos que vem agora, tem mais 18 aí próximo, né? Então, a gente vai ver. Esse aí está muito comum. Nas melhores famílias. Agora, é que nesses 18 tem 9 novos, né? Então, a gente já pode ver. Agora, a turma já está começando a entender, está coisa séria. Já não se faz mais, vamos dizer, ignorantes da verbetologia como antigamente. Não tem mais. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém ignorante aqui. Eu não preciso mais de falar no assunto. Isso é o máximo. Agora, eu estou vendo que a turma está prestando atenção. Hoje eu coloquei lá o bistunto, o nariz lá dentro para ver. Estava cheio de gente, a Cristina está dando aula, ela nem me viu. Eu só olhei, examinei bem, está assim, o povo tudo prestando atenção, um negócio sério. Agora, a verbetografia tem que lembrar, como diz o Losch, o que é que você fala? Valor agregado. Vocês têm que examinar os valores agregados da verbetologia. Eles são enormes dentro do mental soma. Vocês têm que levar isso em consideração. Presta atenção. Os valores agregados. O que a pessoa vai aprender em matéria de ideia com os processos. Divido isso que você está perguntando. Os detalhes, a exaustividade. Entende? Você costuma falar da importância de manter uma dupla, mas para mim tem sido bastante difícil encontrar uma consciência com buscas ao menos semelhantes às minhas. Os valores de nossa sociedade são extremamente corrompidos, de forma que encontrar uma dupla consciente não é nada fácil. Sim, encontra uma que seja 30% igual a você. Já é uma grande coisa. 30%. Deveria insistir em várias abordagens emocionais ou aguardar pacientemente uma pessoa que só de bater o olho eu sei que faria sentido me relacionar? Não, esqueça isso. Ele está querendo, é um homem, ele está querendo que a bela adormecida do bosque se levante por si mesma, venha toda arrumada e perfumada de negligê, com os braços abertos, para beijá-lo. Isso é impossível. O negócio não é assim. Tem que ver a mocreia que você vai transformar em bela adormecida. Eu entendo a importância do sexo, mas não vejo por que me envolver se não sinto a impulsão para isso. Vejo que estou com a matéria, a emoção psicossoma, atrasada na minha jornada. Posso seguir firme nas outras matérias até o universo providenciar uma professora para mim? Ou devo insistir nisso primeiro antes de ir mais longe? Não. Faça direito. Insista e faça isso simultaneamente. Outra coisa, vamos julgar energia para que a bela adormecida apareça. Vamos ver o que vai dar. Fica de olho, hein? Olha bem no mês de agosto. Mês de agosto é um mês histórico, que acontece de tudo. Grandes mudanças e turning points. Presta atenção, turning point de agosto. O senhor conhece Leon Tolstói, escritor russo? Sim, já me apresentaram, bebi café com ele. Que era contra o sexo. Ele seria evoluído? Não, não é tanto assim, né? Vamos devagar com isso. Mas tem coisas boas e coisas ruins na literatura dele. É um grande autor russo e da escola russa. Vale a pena pensar. Poderia comentar a obra de Balzac, Serafita, que é Serafite, onde ele descreve um personagem, ora masculino, ora feminino, Serafita, Serafito. Acha que Balzac intuía sobre a consciencialidade assexuada? Até um certo ponto, sim. Não há dúvida. Serafite
ele achava que era um dos pontos mais altos de tudo que ele escreveu. Por causa disso. Que ele queria fazer uma coisa imaginada, esplendorosa, que fosse a potestade celeste através de uma pessoa, uma personalidade. Fiz a opção de extinguir a condição da sexualidade ativa e ter harmonia íntima e vigília física. Convivo de maneira pacífica com o pai de meus filhos, que casamos há 44 anos. Não temos intimidade física, mesmo porque meu corpo rejeita 100% o contato físico com ele. Porém, em algumas noites sonho e tenho orgasmo, sem identificar se há contato com alguém. Quando acordo, tenho um sentimento de amor. Se com discernimento eu domino o sexo, o que fazer para dominar quando não estou na vigília física? Seria o congresso sutiles? Ora, pode ser. A gente não pode dizer que não seja, do jeito que está descrevendo aí, está tão claro. Tudo é possível. E outra coisa, às vezes é o íncubo e o súcubo, no caso súcubo, que não quer que haja nada aqui. Só tem que ter com ele. Isso tem muito disso. Sou tenepsista há 5 meses e estou pintando telas nas horas vagas. Assisto às tertúlias diariamente. Já li o manual da TENEPS 3 vezes. Será que estou errando em mexer com arte? Não, vai em frente, vamos ver o que dá. Às vezes é necessário. A arte pode ser um ponto de sustentação da pessoa para ela alcançar outros objetivos. Vai com calma, pensa bem. Como conciliar a técnica do sexo diário com a sublimação da sexualidade? Aí é ver o casal, o que é que o casal pensa, a dupla evolutiva. Como é que é o processo lá dentro? Tem que ver a idade, os processos de profissão, as predisposições ou disponibilidades de tempo e espaço de cada um, uma série de condições. Minha duplista tem um ritmo sexual baixo e diferente do meu, que nos traz recorrentes discussões de relacionamento. Para ela, uma vez por semana já está de bom tamanho. Já estivemos pessoalmente com o senhor conversando sobre o assunto e não encontramos maiores problemas, porém ainda não houve melhorias. O senhor teria mais alguma dica? Olha, na minha terra, um negócio muito bom para um caso desse chama interlocução. Agora, interlocução, quando os dois estão deitados na cama, no escuro, que ninguém vê a cara um do outro. Então, fala a verdade, com calma. Outra coisa, vê se a temperatura está a 20 graus, que é o ideal, para manter a harmonia dentro do tempero da temperatura harmonizada. Então, isso às vezes é importante. É uma coisa que a gente recomenda. Então, à noite, os dois na cama, né? Um na esquerda, o outro na direita, e olhando para o teto no escuro. Pode conversar muita coisa, falar a verdade. Então, como é que foi hoje? Como é que foi seu dia? Foi bem? Pergunta para ela. A primeira coisa que você deve fazer é isso. Que às vezes, se é que você estava longe dela o dia inteiro, porque às vezes ele estava o dia inteiro atrás dela, chateando ela, e você precisa de ver. Eu estou falando é quando não estava chateando a dona, tá certo? Se ver com calma. Então tem que perguntar para ela, como é que foi seu dia? O dia foi bom? Trabalhou bem? Valeu a pena? Começa por aí. Já é um bom introito na interlocução. É isso. Valdo, voltando na questão que o Loche perguntou ali, na página 12, o item 3, depuraciologia, você coloca ali o período intermissivo prolongado. Quando que um período intermissivo é considerado prolongado? Mais ou menos, quanto tempo? O prolongado é a hora, por exemplo, assim, que vai para um século. Já é uma coisa grande, que a maioria, às vezes, ressoma mais cedo. Entende? Agora, um século, por exemplo, já é uma coisa que já começa a pensar. Por quê? Uma outra coisa, às vezes você não vai ver pelo prolongamento. Meu povo já foi e eu estou aqui. Sou o último dos moicanos a renascer? O que há? Isso da turma com quem você viveu a vida anterior. Esse item aqui também é uma técnica terapêutica, né? Para a superação da animalidade, né? Da instintividade. É um tipo. Coisa muito séria, que é a depuração. Né? Agora, ó, quem se interessar para ver isso com mais detalhes, é bom ver lá no livro meu, lá, o Projeciologia, que eu falo naquele esquema evolutivo, né? De melhoria íntima.
Aquilo lá é bom a pessoa ver, porque aquilo lá já mexe só com as coisas grandonas, já estão caminhando para a consciência livre. Às vezes a pessoa vai entender mais por aí. Tem que ver. Agora, a consciencialidade assexuada. Vocês entenderam bem a situação, parece, né? Alguma coisa nesse sentido, né? O problema todo é esse, a gente tem que entender tudo para ficar livre de tudo. Professor Valdo, uma última pergunta aqui. Sim. Seria após a segunda dessoma que a consciex começa a ter essa lucidez da assexualidade? Quando que a consciex A consciex, presta atenção, é na segunda dessoma que ela vira consciex. Eu estou falando alguma bobagem? Não, o descarte do psicossoma. Escuta, Não, estou falando presta atenção no que eu estou falando. Você falou segunda dessoma. Certo. É na segunda dessoma que ela é consciex, que ela está lúcida, sabe o que está se passando. Certo. Então ela é esse extrafísica. ponto. Isso. Ela está na extrafisicalidade ou na intermissão. É a partir daí que ela passa a É a ter... partir daí que ela é consciex. Tudo que diz respeito a ela, a partir daí. Antes ela é concener. Está lá na baratrosfera. Não, ela pode ser o que for, o problema é dela. O problema que eu quero dizer é o seguinte, é a partir disso que ela é consciex. Tudo que diz respeito à consciex começa aí. Certo. Para ela. Segunda dessoma. Entende? Gente, então, muitas graças para todo mundo que tentou me compreender aí, fez força. E eu agradeço muito. Não é? E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 79 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 27 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 2 recados, João Paulo com 5 baia, Valdirene acoplamentário. E antes Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós convidamos todas as pessoas que tiveram sua assinatura vencida do programa nos últimos meses e aqueles que querem aderir ao programa, que façam a sua adesão durante o mês de julho, pois vão estar concorrendo a uma vaga no curso 40 Manobras agora em setembro e também a um livro onde a religião termina. Também no sorteio mensal do programa que acontece no dia 31/7, também todos os amigos, aí os mais de 400 amigos da enciclopédia, vão concorrer a uma vaga no curso 40 Manobras, a um ECP1 e a um livro. Então é imperdível, aguardamos a adesão de todos. Obrigada. Boa tarde, eu venho para falar do curso Consim Cobaia do Conscienciograma, promovido pela Conscius, que ocorre aqui no CAEC, e a versão de agosto vai ser no dia 5, é uma sexta-feira. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados desse curso, pelo retorno dos alunos, pelos resultados que a gente vê lá, as pessoas realmente tirando proveito dessa técnica, que é uma técnica assistencial, onde as pessoas se ajudam através de heterocríticas, através do olhar do outro. Então todo mundo participa, o Consim Cobaia que está lá entre os professores e as pessoas, os participantes que também são Consins Cobaias, quando elas observam, quando elas dão o feedback delas para ajudar a pessoa a enxergar os seus pontos cegos, ou as características que ela mesma não consegue perceber, e todos tentamos ajudá-la. Então, a próxima versão vai ser no dia 5 de agosto, sexta-feira, Consim Cobaia do Conscienciograma, 5 de agosto. Mais informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde, nós queremos divulgar o acoplamentário que vai acontecer de 25 a 27 de julho, vai ser de segunda a quarta-feira, com os EPCONs Mário Oliveira e Marina Tomás, com a temática parapsiquismo. O acoplamentário terá início segunda-feira às 14h30, nas salas das dinâmicas do CAEC, com término na quarta-feira às 17h. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, e para maiores informações, tem o telefone 45 3525 2652. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Mega Problema, especialidade Mega Problema Psicologia. Obrigada e boa tarde a todos.